Bom, pessoal, então retomando aqui após esse breve intervalo, próximo item da pauta é o item 8, relatoria da doutora Bianca, é claro, SA. Suporte, por favor, pode convocar o patrão, né? Doutor Daniel também, Daniel Vitor. Presidente, farei a convocação. Coincidência, dois patrões com o nome Daniel em seguida. Presidente, o patrono foi convocado, ele só está com dificuldade de entrar. Só um minuto. Tá bom, estamos aguardando.
Lisandro caiu. Bom dia. Bom dia, doutor Daniel, bem-vindo. Como Bom dia vai? a todos. Tudo bem? Desculpa Tudo a demora, eu tive uma dificuldade com o link, eu clicava, mas eu voltava sempre para aquela sala de espera. Tentei por vários canais diferentes. Agora eu coloquei no celular, então vai ficar um pouquinho improvisado, mas eu acho que funciona. Tá bom. Deixa eu virar aqui. Pois não. Acho que nós estamos ouvindo bem, vendo bem. Vou passar a palavra à doutora Bianca para ela fazer a relatoria. O senhor tem 15 minutos a seguir, depois eu volto para ela fazer o voto, depois a gente entra em debate e esclarecimento. Perfeito. Doutora Bianca, item 8 da pauta é Claro S.A., o contribuinte. Então, com a palavra para relatar, doutora Bianca, por favor. Bom dia, conselheiros. Eu vou pedir a gentileza que os senhores vão direto ao voto, em que eu faço no início do voto um resumo dos fatos, que eu acho que serão suficientes para um relatório inicial, principalmente levando em conta que haverá sustentação oral do patrono. Então, eu estou aqui na página 6 aqui do voto. Trata-se de processo administrativo fiscal em que se discute crédito não homologado. Ao longo do ano calendário de 2009, a contribuinte teria sofrido diversas retenções de CSL na fonte, além de ter quitado seus débitos de estimativa mensal de CSL por meio de pagamento de DARF, bem como por compensações com créditos de outros tributos. Veja-se abaixo a composição do direito creditório, conforme discriminado na Perdecomp, bem como o fundamento jurídico apontado pelo despacho decisório para a razão da não homologação das compensações. Então, a gente vê aqui que tem uma retenção na fonte de 107 mil, pagamento de 18 milhões, que foram confirmados, esses dois pontos, e no final aqui tem a demonstração das estimativas compensadas no valor de 19 milhões, que não foi confirmado, né? Da leitura, então, desse despacho decisório, logo se nota que a divergência que levou ao reconhecimento apenas parcial do saldo negativo está justamente na parcela relativa às estimativas apuradas ao longo do ano calendário de 2009. Então, ali naquela coluna demo este comp, né? As estimativas cuja extinção não foi confirmada referem-se aos meses de fevereiro, junho, julho, setembro e outubro de 2009.
Então, coloquei aqui no voto a tabelinha que tem direitinho cada uma delas. Apesar dos argumentos de defesa, a decisão de autoridade de primeira instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos, acrescentando outras arguições. Na primeira sessão de julgamento, em 20 de setembro de 2017, esta mesma turma, porém com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo para que aguardasse o julgamento definitivo de um processo administrativo, posto que a homologação das compensações de 3 dessas perdecompos ainda estava sendo discutida. Em 23 de dezembro de 2019, os autos, então, retornam com um despacho de encaminhamento em que consta a decisão definitiva desse PAF que a gente sobrestou. Em 1º de abril de 2020, a recorrente, ela protocolou uma petição em que ela suscita o fato superveniente à apresentação do recurso voluntário. Então, em breve síntese, esse é o relatório. Acredito que o patrono vai comentar sobre essa questão do fato superveniente também, então eu encerro aqui o relatório. Doutor Daniel, 15 minutos, então, para a sustentação, por favor. Perfeito. Senhores, mais uma vez, bom dia. Desculpem mais uma vez pelo meu atraso, essa confusão aí na tecnológica, mas eu acho que agora funciona. Bom, a doutora Bianca relatou bem, esse é um caso, a brevidade do relatório já indica um pouco assim a simplicidade no sentido de ausência de complexidade do caso. É um caso bastante simples, realmente. A minha maior preocupação aqui era justamente chamar a atenção para esse fato novo que aconteceu depois do recurso. Então, é uma compensação. O crédito é o saldo negativo de CSL de 2009. O despacho decisório ele aceitou parcialmente porque ele verificou que dentro desse saldo negativo havia as estimativas recolhidas ao longo do ano de 2009, de vários meses, né? E percebeu-se o despacho decisório que algumas dessas estimativas tinham sido quitadas também por compensação, por outra compensação. E aí cai naquilo que os senhores, tenho certeza que têm visto bastante, uma espécie de ciclo vicioso, uma compensação que a estimativa que entra no saldo negativo, que entra em outra estimativa, então aquele looping que acontece com frequência. Então, esse é o caso. O caso ele tem duas partes. Ele já passou por julgamento em 2017, em que foi feita o pedido de uma diligência para se aguardar o julgamento de um outro processo, isso já foi feito. Agora, eu queria só ressaltar a parte relativa às estimativas de setembro e de outubro, porque é justamente nessa em que há o fato novo. Então, de novo, o nosso crédito aqui é um saldo negativo de 2009, eu fiz o que eu disse, olha, dentro do saldo de 2009, existem estimativas que não estão confirmadas, ou que naquele momento do despacho decisório não estavam confirmadas porque elas tinham sido feitas, quitadas por outras compensações que estavam também aguardando aí despacho, ou que haviam sido não homologadas, estavam aguardando uma definição. Então, o fato novo é que de lá para cá, em relação a setembro e outubro, houve a homologação expressa dessas duas compensações. Então, a parcela de setembro e de outubro, que o despacho e a DRJ não aceitaram porque elas não haviam naquele momento sido homologadas, elas foram posteriormente homologadas. Nós trouxemos isso aos autos, uma petição no dia 23 de março do ano passado, 2020. Essa homologação é posterior também à DRJ, por isso aqui a DRJ não aceitou. Então esse é o fato principal aí, e a questão é bastante simples. Deixa eu só trazer alguns detalhezinhos em relação a essa parcela, apenas para que, se eles surgirem, os senhores a gente já tenha comentado. Essas compensações, eu ainda estou falando de setembro e de outubro, compensações relativas às estimativas de setembro e outubro. Essas decompes, elas foram retificadas no meio do caminho, em 2014, a pedido da própria Receita, porque o crédito lá era um crédito de COFINS que vinha de ação judicial, e verificou-se que na homologação de crédito, acho que havia sido indicado, tinha um erro no número do processo judicial. Então isso foi corrigido e essas decompes não foram retificadas em 2014. Isso foi juntado na manifestação de conformidade, são os documentos número 9 e número 10 trazidos pelo contribuinte. De novo, a DRJ lá atrás trombou com esse problema da não homologação dessas compensações, e isso foi resolvido, então, depois da DRJ. Então, o fato novo é esse de que destas 5 parcelas do saldo negativo de 2009, duas são estimativas que haviam sido quitadas por outras compensações que foram já agora
expressamente homologados, então o tema é bastante simples realmente. A segunda parte é em relação a outras 3 parcelas, que seriam, eu ainda falo do saldo negativo de 2009 e das estimativas que compuseram esse saldo negativo. Eu vou falar agora dos meses de fevereiro, junho e julho, que são justamente as 3 competências, os 3 meses que foram objeto da diligência determinada pelo CARF em 2017. Ali se verificou que também esses 3 meses havia a mesma questão de estimativa quitada por outras compensações. No entanto, nesse caso, nessas 3, fevereiro, junho e julho, essas estimativas elas já haviam sido não homologadas pela Receita e estavam sendo discutidas num outro processo administrativo. Então, esta turma, naquela oportunidade da diligência, resolveu parar o processo para aguardar o julgamento lá daquele outro processo. Isso foi feito, esse caso foi julgado, este outro processo foi julgado já pela Câmara Superior, de forma que também essa pendência fica resolvida. Eu acredito que a relatora vai comentar também esse ponto. Então, era bastante rápida a minha intervenção. A ideia principal era justamente chamar a atenção para a questão do fato novo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Então, doutora Bianca, proferir o voto, por favor. Bom, vamos lá, para o mérito, então. Conforme mencionado no relatório, o não reconhecimento do direito creditório, então, decorre da não confirmação dos valores objetos de compensações pleiteadas pelas 5 DECOMPs, né? As 3 primeiras, a fevereiro, junho e julho, foram discutidas nos autos daquele processo administrativo que estava avaliando um saldo negativo que eu vou comentar. E as 2 últimas compensações, setembro e outubro, decorriam do oferecimento para quitação dos débitos apurados de crédito de COFINS reconhecido por decisão judicial. Então, primeiro, fevereiro, junho e julho. As estimativas foram pagas com créditos oriundos de saldo negativo de RPJ do ano de 2007. O saldo negativo estava sendo discutido, então, nos autos de um processo, teve uma decisão definitiva pela Câmara Superior, que foi favorável ao contribuinte para ele considerar o cancelamento dos débitos envolvidos. Eu chamo a atenção aqui, eu vou destrinchar um pouco, porque é uma decisão um pouco diferente do que a gente está acostumado. No respectivo processo, o relatório menciona que a contribuinte apresentou à Receita Federal 9 declarações de compensação, todas apontando como crédito, saldo negativo de RPJ de 2007. A administração tributária reconheceu parcialmente os créditos pleiteados, razão pela qual se instaurou contencioso tributário. Em seguida, a DRJ em São Paulo considerou improcedente a manifestação de inconformidade. O contribuinte apresentou o recurso voluntário, no que requereu que fosse reconhecido todo o crédito demonstrado e, subsidiariamente, ainda que o crédito não fosse reconhecido, requereu cancelamento dos débitos relativos às estimativas de 2008 e 2009. Considerando que não haveria imposto a pagar naqueles anos. Então, lá naquele processo, ela desviou o foco que normalmente é no crédito e ela pediu o cancelamento do débito da estimativa que ela estava tentando compensar. Então, antes do julgamento, a contribuinte apresentou uma desistência parcial, efetuando o parcelamento dos débitos que pretende extinguir por compensação, à exceção dos débitos de estimativa. Assim, o objeto da lide passou a ser exclusivamente o cancelamento desses débitos, conforme solicitação na petição do recurso. O caso dos autos trata do débito de estimativa mensal de RPJ e CSL para fins de compensação com créditos, então, identificados pelo contribuinte. Alega o contribuinte que os débitos teriam sido extintos pelo pagamento através de refis desses tributos. A decisão definitiva no âmbito do CARF, que foi essa da Câmara Superior, estabeleceu que o contribuinte tem razão em seu pedido, tanto por reconhecimento do pagamento do tributo ao final do ano calendário, inclusive no programa Refis, que é a forma de extinção do crédito tributário, e por consequência, do crédito de RPJ e CSL devido no final do período, e por consequência, os débitos de estimativas mensais indicados pelo contribuinte em sua perdeconta, nos termos do artigo 156 do CTN, como pela natureza antecipatória da estimativa mensal, como tratado anteriormente. Então, a gente vê nessa decisão, é uma decisão bastante resumida, mas, enfim, que os débitos foram cancelados por conta de pagamento via refis, né? E aí foi aí que eu incluí um pedido de diligência. E aí, o que daria para a gente concluir é que, então, esse crédito
que estaria sendo primeiramente utilizado como pagamento, ele estaria livre de imputação. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aqui, mas, enfim, nesse outro processo, tinha um saldo negativo de 2007, que ela pede para compensar com débitos de 2008 e 2009. Esses débitos de 2008 e 2009 são pagos via refis. É como se esse crédito, então, ficasse sobrando, não tivesse uma imputação ali. Então, nesse outro processo, é um pouco diferente do normal, não teve uma confirmação do crédito, né? Ele teve uma extinção do débito. Então, só que como a gente só teve acesso aqui nesses autos à decisão final, eu acho que caberia uma diligência justamente para a gente ver se, então, esse crédito, esse saldo negativo de 2007, ele está, então, líquido, se está à disposição ou não, né? Então, eu fiquei com essa dúvida, porque só está a decisão final dizendo, olha, então, os débitos, reconhecendo o cancelamento dos débitos, e não tem nada referente a esses créditos, né? Se eles estão disponíveis, se eles não estão disponíveis, o que aconteceu com esse saldo negativo de 2007, se ele foi utilizado ou não. Então, eu achei que só com a decisão final do processo, eu não consegui fechar o raciocínio em relação à utilização desse crédito. Vai querer discutir agora ou concluir, Bianca? Se quiser que eu conclua, e tem aqui a questão de setembro e outubro de 2009. Se for para diligências, não sei se cabe a gente continuar discutindo. A gente poderia, de repente, discutir esse ponto. O que é que você acha, presidente? Tá sem som. Heitor, tá sem som. Pode discutir, porque, na verdade, isso aí, o que for discutido além da diligência, se a diligência for vencedora, não vai nem poder mais constar. Se a doutora Bianca estava aqui, efetivamente, mas tem a determinação agora, doutora Bianca, que a diligência não pode mais constar nenhuma parte ou outra de mérito no teor do voto, tá? Determinação expressa. Então, na verdade, realmente, se a diligência for vencedora, toda essa parte que vai, inclusive, não vai nem constar do acordo, da resolução que vai prevalecer no final. Então, podemos discutir, está aberto, então, o plenário, pessoal. Vamos fazer essa parte, então, da conversão de diligência. Se restar vencido, a gente segue para o restante do mérito dos outros meses aqui. Então, eu vou fazer uma colocação aqui. O que eu estou entendendo, né, que é como o patrono falou, que isso é aquela questão do saldo negativo do ano, compensa a estimativa do outro, que essa estimativa do outro ano compõe o saldo negativo do outro, que aí vai compensando sucessivamente. O que eu estou entendendo aqui é que 3 estimativas, fevereiro, junho e julho de 2009, que compõem o saldo negativo de 2009, teriam sido compensadas com saldo negativo de 2007. E aí era esse outro processo, que foi para a Câmara Superior, que decidiu, de uma forma diferente, cancelar esses débitos que foram confessados em DECOMP, que teriam sido compensados com saldo negativo de 2007, porque o contribuinte decidiu ingressar no refis. Ou seja, esses 3 meses, fevereiro, junho e julho de 2009, essas estimativas, foram confessadas no refis. Se não se cancelasse o débito confessado na DECOMP, eu estaria cobrando a estimativa 2 vezes. Uma na DECOMP, não homologada, e a outra dentro do refis. Então, nesse caso, haveria uma duplicidade, e eu acho que foi nesse sentido que cancelou aquilo que constava na compensação com saldo negativo de 2007. Ou seja, essas 3 estimativas, de fato, elas foram canceladas enquanto débito para evitar uma duplicidade, mas elas foram quitadas pelo refis, ou seja, elas, ao fim e ao cabo, foram pagas. Fevereiro, junho e julho. E se, ao fim e ao cabo, elas foram pagas, elas integram o saldo negativo de 2009, que é o que se pede nesse processo. Então, nesse sentido, eu acho que talvez não fosse necessária a diligência, porque a gente já poderia reconhecer de plano essas 3 estimativas. E aí a gente passaria para as outras 2, que é setembro e outubro, que é a questão judicial, entendeu? Porque, assim, quando começou a narrativa que você mostrou a decisão do cancelamento de débito, eu fiquei preocupada de que, de fato, a estimativa não existisse. Ao que você cancela, ela não existe. Se ela não existe, ela não compõe o saldo negativo de 2009.
Mas aqui é diferente, ela foi cancelada porque ela foi paga no refis, então seria duplicidade. Ela existe, mas ela não foi quitada por compensação de saldo negativo em 2007, e sim por refis. Então, eu acho que a gente deve reconhecer a quitação já de pronto dessas três estimativas. Agora, se eu não analisei direito a decisão, a não ser que haja dúvida se de fato aquela estimativa do refis existe integralmente e coincide com aquilo que foi objeto de compensação com saldo negativo de 2007. Não sei se os demais colegas me entenderam, eu acho que minha colocação é essa. Com essa colocação, eu entendo que a gente já poderia reconhecer as três estimativas sendo desnecessária a diligência. Eu só tenho um problema aqui, que é o seguinte: eu estou em sérias dúvidas, pelo relatado aqui, se isso foi incluso no refis ou quitado no refis, o que para mim faz uma grande diferença, porque eu não aceito o parcelamento de estimativa compensada como forma de quitação para fim de saldo negativo. Eu sei que tem gente que aceita, efetivamente, mas assim, se ele realmente pagou, quando chegou lá no refis e pagou essas estimativas, é uma situação para mim. Se ele só incluiu e está parcelando, é uma situação completamente diferente, entendeu? Então, na verdade, porque eu estou falando isso? Porque aqui fala assim, ó, efetuando o parcelamento, a doutora Bianca falou em algum momento aqui do relatório, depois falou, reconhecimento do pagamento de tributo final do ano, calendário, inclusive no programa refis, aí fala em pagamento. Eu fiquei um pouco na dúvida se foi pago já, ou se só foi incluso no parcelamento e está parcelado. Entendeu? Não sei se a gente tem essa informação, porque faz diferença. Perfeito, Heitor, eu concordo plenamente, até porque o que eu achei que tinha sido quitado, mas alega o contribuinte que ele teria sido extinto no refis, mas a gente não tem a comprovação de que houve a extinção. Nesse sentido, eu acho que se a conselheira Bianca puder esclarecer se existe alguma prova já da extinção no refis ou não. Se existe prova, sim, senão a gente, aí realmente cabe a diligência, eu concordaria. Se Bianca puder esclarecer. Olha, o que acontece? Eu acho que o patrono estando aqui, ele pode ajudar a gente, mas toda essa questão do refis, que foi pago, consta de outro processo. Nesse processo que a gente está, não tem nada sobre isso, só tem uma decisão final da Câmara Superior, que pelo que eu entendi, que é por isso que eu estou mandando para a diligência para a gente entender melhor. O saldo negativo de 2007 foi utilizado para compensar com débitos de 2008 e 2009, que não tem nada a ver com esse processo que a gente está julgando. E esses débitos lá naquele processo, lá no outro processo, foi solicitado o refis e foi pago, e a decisão da Câmara Superior fala, olha, está extinto pelo pagamento desse débito, eu estou reconhecendo o cancelamento do débito. Então, lá nesse outro processo, teria ficado um crédito em aberto, que estaria sendo utilizado, então, para a gente compensar com os créditos com a estimativa desse processo aqui agora, que é fevereiro, junho e julho de 2009. Então, assim, como eu não tive acesso a esses outros autos, é isso que eu estou deduzindo. Por isso que eu acho legal o patrono estar aqui, que ele pode esclarecer se esse meu raciocínio está correto, se é isso mesmo que aconteceu. Só falar, eu levantei esse ponto, assim, do ponto de vista lógico, eu até acho que isso foi pago, entendeu? Por quê? Porque eu acho que na Câmara Superior, não sei se nessa época em si, mas o parcelamento também não tem sido aceito como forma de extinção para fim de saldo negativo. Então, se deu provimento lá para extinguir, provavelmente se pagou no refis. Eu só levantei porque eu não vi isso muito claro aqui, talvez o patrão agora possa esclarecer se foi pago efetivamente, ou só está incluso no parcelamento e está se pagando ainda, alguma coisa nesse sentido. Bom, presidente, deixa eu tentar fazer então o esclarecimento e depois compartilhar uma dúvida também. Em relação ao refis, eu não tenho nesse momento aqui a certeza se ele já foi quitado ou não. Eu tenho a impressão que sim, porque a Claro é uma empresa grande, ela controla muito de perto as certidões, eu tenho a impressão que sim, isso até não é difícil de verificar. Mas eu não vou aqui se ligando de dar informação que eu não tenho certeza. Agora, um passo atrás, e aqui eu fico pensando se eu mais ajudo ou mais atrapalho. É o seguinte, a doutora Bianca tem razão realmente de que o julgamento na Câmara Superior ele foi um pouco atípico, porque lá o que se fez foi uma coisa rara, foi se cancelar o débito. Né? Em geral, no processo de compensação, a gente discute o crédito. E lá, o que se fez foi, no final, cancelar o débito. Então aquelas estimativas foram canceladas, porque se entendeu que depois do final do ano, você não poderia exigir a estimativa de forma isolada, solta, senão ela se converteria no novo saldo negativo e
e teria esse efeito em cascata. O fato que eu gostaria de compartilhar, o outro é o seguinte, o pagamento que foi feito, ele foi feito parcial. O pagamento lá foi um pagamento parcial. A empresa percebeu que ela realmente não tinha parte ou totalidade dos créditos que ela acreditava ter inicialmente, e por isso foi para o refis. Só que na hora de fazer a quitação, não foi feita a quitação integral, justamente porque se viu que parte dos débitos lá em discussão eram estimativas, que depois do final do ano ficam, enfim, digamos, não são mais devidas, inclusive conforme uma jurisprudência bastante consolidada do CARF. A dúvida que havia é se esse entendimento comum do CARF seria aplicável também num processo de compensação, porque originalmente esse entendimento vem de casos de auto-infração. Então, resumindo, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: o pagamento foi parcial, portanto, essas estimativas elas não foram quitadas, a gente pagou o restante, isso que sobrou a Câmara Superior disse que não é devido porque era uma estimativa depois do final do ano. Minha única dúvida, só para também não atrapalhar o julgamento em nosso desfavor, é que realmente há um emaranhado de processos, porque essas compensações elas entram em vários anos realmente, a doutora bem comentou 2007, 2008. Eu não sei de cabeça qual que é a relação da nossa discussão hoje com 2007, 2008, nesse momento pelo menos. O que, na nossa perspectiva, por isso que eu me concentrei justamente no caso de setembro e outubro, porque ali é mais fácil e está muito fácil para o contribuinte, a minha percepção é que, dado o pedido de diligência anterior feito pelo CARF e dado o resultado da Câmara Superior, a turma tenderia a dizer o seguinte: bom, então se a estimativa não foi paga lá porque foi cancelada, o saldo negativo não, digamos, se confirma naquela proporção, né? Então, nesta parte, talvez, eu imaginei que talvez o entendimento agora seria desfavorável a gente. Eu estou comentando isso, inclusive, porque eu acho que uma diligência nesse aspecto talvez não seja útil, porque a Câmara Superior tem lá o acórdão que foi emitido só, né? Nada além disso. Então, eu também não vejo como a gente teria, sei lá, outros subsídios para avançar na diligência. Então, só para fechar, desculpe a minha intervenção um pouco mais longa, os senhores viram que eu procurei ser bastante transparente em relação àquilo que nos favorece e também aquilo que eventualmente possa ser desfavorável, mas a nossa visão era de que nessa parte estaria um pouco prejudicado, o julgamento lá prejudicaria, enfim, o recurso nessa parte, mas a nossa atenção seria mais com setembro e outubro, porque ali está muito, como as compensações já foram homologadas, então ali sim a compensação deste processo ficaria nessa parcela confirmada. Eu agradeço aí a sinceridade do patrono. Realmente eu estava indo por essa linha de voto, né, de dizer, olha, se as estimativas lá não foram confirmadas, né, é porque ele extinguiu o débito, né, foi um julgamento bem atípico mesmo. Eu estava tendente a dizer, olha, a gente não tem aqui o que falar, porque lá já foi julgado isso, né, ficou meio que sem objeto aqui o nosso julgamento. Mas, como eu só estava tendo acesso à decisão final, a minha intenção da diligência era dizer, olha, em termos de sistema mesmo da Receita Federal, o que aconteceu com esses valores, né? Para a gente apurar. Mas, enfim, acho que como o patrono já está esclarecendo, a gente pode até, então, seguir, né, como eu achava que ia ser um voto desfavorável por conta do desfecho lá daquele processo e seguir para setembro e outubro. O que vocês acham? Eu acho que a colocação do patrono foi muito boa nesse momento, porque aquela primeira ideia que eu tinha, na verdade, de uma possibilidade de duplicidade, ele esclareceu que não se trata realmente de um cancelamento da estimativa que entendeu não ser devida após o encerramento do ano calendário, e com isso, não existindo aquela estimativa, o pagamento daquela estimativa, não tem como ela compor o saldo negativo. Então, seria desnecessária a diligência, a gente negaria, né, o provimento neste sentido, na verdade, né, essas 3 parcelas não comporiam o saldo negativo e a gente já ia se ater às demais parcelas que podem resultar num reconhecimento parcial. Eu acho que, nesse caso, desnecessária a diligência, e a gente poderia seguir. Eu acho que, na verdade, agora que eu li aqui, eu acho que até que a gente estava lendo, acho que até o acordo da Câmara Superior. Na verdade, ela está falando de pagamento de tributo no âmbito do refis no final do ano calendário.
e não o pagamento da estimativa no refis, entendeu? Ou seja, depois se viu que se pagou o saldo apurado no fim do ano calendário no refis, e aí ela extinguiu os débitos da estimativa. Eu estava lendo que a estimativa tinha sido incluída no refis, não é isso. Ó, reconhecimento do pagamento do tributo ao final do ano calendário, inclusive no refis. Ele fez o ajuste, já tirando fora essa estimativa em si, e aí se pagou parte, e parte pagou no refis. Eu entendi agora perfeitamente. É porque está aqui, ó, pagamento de tributo aí tem ao final do ano, inclusive, no programa refis, da Câmara Superior. Entendi perfeitamente. Doutora Bianca, acho que pode seguir, então, setembro e outubro. Acho que, não sei se alguém tem mais alguma dúvida aí, pessoal. Não, é isso mesmo, tá certo. Então, pode seguir então, para setembro e outubro. E agradeço, doutora Daniela, pela intervenção aí, agradeço. A minha ideia realmente foi assim, evitar uma nova diligência que tomar bastante tempo e ia voltar e chegaríamos a esse mesmo resultado. Então, a ideia é celeridade realmente. Doutora Bianca, Tá, então... eu fiquei com essa dúvida e eu não quis julgar, né, de forma favorável ou desfavorável, mas enfim, podemos seguir então. Em relação a setembro e outubro, de acordo com o esclarecimento, né, se tratam de créditos de COFINS reconhecidos nos autos de uma ação judicial, na qual a recorrente discutiu a possibilidade de apuração do PIS na forma prevista pela Lei Complementar 7 de 70, bem como da COFINS 70 de 91, né, na Lei Complementar. Ou seja, sem as modificações introduzidas no ordenamento brasileiro da 9718. No final dessa história toda, né, acho que todo mundo acompanhou os recursos extraordinários que mantiveram as decisões de que o alargamento da base de cálculo dos tributos seria inconstitucional. Então, veio aí o artigo 71 da IN 900, dizendo que você precisava, então, fazer uma prévia habilitação desses créditos. Com o trânsito em julgado da decisão, a recorrente observou e pediu a formalização da habilitação dos créditos, né, tem aqui o número do processo dos autos. Teve uma decisão administrativa que deferiu esse pedido de habilitação, então a recorrente procedeu corretamente na transmissão de duas perdecompos para a utilização desses créditos habilitados, então. Em 2014, o auditor fiscal, ele envia uma correspondência solicitando a retificação desses perdecompos. Está aqui, coloquei aqui o quadrinho em que dá para ver, e segundo a fiscalização teria havido um erro formal no preenchimento, o número do processo de habilitação dos créditos de PIS teria sido informado na PERDECOMP do COFINS, e o processo de habilitação dos créditos de COFINS teria sido informado na PERDECOMP do PIS. A recorrente, então, retificou essas duas PERDECOMPs. Na época da decisão de primeira instância, nesse ponto, em consulta com o sistema de acompanhamento, constatou-se que havia um reconhecimento dessa retificação, coloquei aqui os dois quadros também, e o fato novo seria justamente que essas duas perdecompos retificadas foram, então, homologadas. E com essa homologação, então, a quitação do débito da estimativa de CSL fica, então, confirmada. Então, ficaria evidente que a necessidade do cômputo dessas estimativas no saldo negativo em 2009, com consequente homologação, então, dessas compensações. Então, eu estou aqui dando provimento parcial ao pedido da recorrente para reconhecer, então, a homologação relativo a esses 2 meses, setembro e outubro de 2009. Pessoal, acho que está bem claro, tá? Alguém quer esclarecer alguma parte dessa setembro e outubro aí? Senão eu vou colher os votos. A doutora Giovana acho que quer falar. Não, eu concordo, só eu sugeri, Bianca, porque como o saldo inicial o saldo negativo inicial reconhecido foi 0, ele não reconheceu porque na hora que ele fez a composição entre a CSLL devida e o que tinha saldo negativo restou 0. Pode ser que a gente reconheça essas duas parcelas, e aí eu não sei exatamente o valor do crédito, então talvez fosse, na decisão, colocar, reconhecer as estimativas de tal e tal mês na composição do saldo negativo, e deixar que a unidade de origem apure o crédito e homologue as compensações, porque às vezes eu já vi, você reconhece duas estimativas e ainda assim, deixa eu ver qual era o imposto devido. CSL devido a 21 milhões. Doutora Giovana, se me permite, peço perdão os valores estão bem simples. Nessa parte são
são os maiores valores, inclusive. Então, é bem fácil. Os dois somados dá 11 milhões e meio. Um é 5 milhões e 700. Está até no memorial, naquela petição tem o valor certinho. Quer dizer, isso não é... O meu receio de jogar isso para a andar de origem é que, pelo menos, São Paulo tem uma experiência muito ruim de as contas serem mal feitas e depois a gente fica assim contraditório para corrigir eventualmente. Então, nessa parcela, como são só 2 meses, acho que não seria difícil indicar exatamente o valor da estimativa. Seria só a minha sugestão, justamente evitando que a gente volte, de alguma forma, a isso no futuro, né? Peço desculpas pela interrupção. O que você pode fazer, doutor Bianchi, é colocar o valor da estimativa e deixar, se for o caso, de ver se tem CSL, saldo negativo oriundo disso por conta da CSL devida, isso é óbvio que é da origem, efetivamente. Precisa fazer a conta e dizer, olha, eu reconheço o direito creditório de tanto, mas pode citar, olha, reconheço o valor da estimativa, valor de, acho que é 5.910 e 5.449. Se tem esses valores, lógico, eles vão lá reapurar, ver se sobra com o CSL negativa depois disso aí ou não, mas pode citar esses 2 valores. Não vejo problema. Acho que é 5.910, 413, 81 e 5.449. Vou pegar aqui nos memoriais, que nos memoriais tem direitinho o valor. Não, acho que tem um quadrinho que você fez aqui, parcelas confirmadas ou não confirmadas, e tem os valores. Setembro, 5.910, está na página. É fácil, não, eu já vi aqui, confirmada, 19 milhões e 21 mil, e as parcelas de setembro e outubro, 5 milhões 910, uma, 5 milhões 400, outra dá 10 milhões, 19 milhões mais 10 milhões, 29 milhões, a CSL devida 21 milhões, vai dar uns 8 milhões e alguma coisa. Tá. Vou copiar então desse quadrinho aqui. Está na página 5.910 e 5.449, não é isso? Isso mesmo. 5.910, 5.449 reconhecido, somando as parcelas já confirmadas de 19 milhões, vai dar em torno de 29 milhões. Aí no quadrinho da folha 2, tem lá o valor da CSL devido e até a formulazinha. Eu ia pedir licença ao doutor Daniel, mas não tem como a unidade de origem errar nesse cálculo, não, que a gente faz até de cabeça. Tomara. Não se preocupe não, que não vão errar, não. Mas é bom só deixar bem claro, Bianca, para, como o doutor disse, o doutor Daniel falou. Estou incluindo aqui. Então, pessoal, está bem o provimento parcial das estimativas de setembro e outubro, está reconhecendo, foi a homologação que ocorreu. Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já, tá, pessoal? Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Correto, né? Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bianca, relatora. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso. Nos termos do voto da relatora, a doutora Bianca especifica esse valor da estimativa, como o doutor Daniel pediu, acho que não tem problema nenhum, não. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Daniel. Bom dia e até logo. Pessoal, agora então nós vamos para o item 9, da doutora Bianca, também tem sustentação, é Dell Computadores. Heitor, eu acho que pode... Convoca o patrão do item 9, por favor, para a sala. Presidente? Pois não. Só te informando que a Poliana me avisou aqui que quando o retorno é visto, a solicitação será acompanhamento, no caso, né? E se houver alteração, no caso o senhor, o presidente, pode definir que ele realize a sustentação oral. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, então. Eu vou fazer, então, o 9 e o 10, depois ele entra no item 4. Então, o item 9 é Dell Computadores, Thales Michel Stuck. Ok. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Bom dia.
Bom dia, doutor Thales. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Doutor Thales, eu vou passar a palavra à doutora Bianca, relatora do processo. Depois a relatoria só tem 15 minutos, depois volto ela para proferir o voto e depois a gente entra em debate, esclarecimentos aqui no colegiado. Tá bom? Obrigado, presidente. Doutora Bianca, então, item 9 da pauta, Dell Computadores do Brasil, para a relatoria, por favor. Só um segundinho, presidente. Estou fechando aqui o outro processo. Pronto. Bom, assim como mencionado no outro processo, vou pedir a gentileza dos conselheiros se reportarem aqui ao início do voto, em que eu faço um resumo dos fatos, principalmente considerando que haverá sustentação oral por parte do patrono. Qualquer detalhe importante ele pode também esclarecer. Em decomp, a contribuinte utilizou-se de crédito saldo negativo de RPJ em 2006, no valor de 18.972.000, para compensação com débitos de RPJ relativo aos meses de fevereiro, maio e agosto de 2008. Conforme a análise do despacho decisório, o valor do crédito utilizado pelo contribuinte foi de 39, enquanto que o valor reconhecido pelo fiscal foi de apenas 29 milhões. E aí tem os detalhes aqui, eu coloquei aqui a imagem aqui do despacho decisório. A diferença deve-se ao fato do fiscal ter considerado a utilização pretérita de parte deste crédito para pagamento de débito de RPJ relativo ao mês de dezembro de 2006, através da transmissão de 11 decomps e o recolhimento de uma guia DARF em 2007, em julho de 2007. De acordo com os dados apurados à época, o montante de RPJ devido no mês de dezembro de 2006 alcançava 14 milhões, conforme se verifica pela leitura da folha 10 da DIPJ. O valor apurado em dezembro de 2006 teria sido quitado mediante DARF no valor de 4 milhões e compensação das 11 decomps no total de 10 milhões, originárias de estimativas recolhidas durante o ano calendário de 2006. No entanto, alega a contribuinte que, em razão de auditoria interna, verificou que o RPJ e CSL do ano de 2006 foram apurados erroneamente. Assim, apresentou declarações retificadoras corrigindo os equívocos. Na reapuração de dezembro de 2006, a empresa constatou que, em vez de saldo a pagar, ela teria saldo negativo. O contribuinte teria retificado ainda DCTF, estando consignado que, para todo o ano calendário, o saldo negativo total foi de 18.972.000. Alega o contribuinte que iria cancelar essas 11 decomps, transmitidas para o pagamento da EPJ. No entanto, tendo em vista que já havia sido objeto de despacho decisório, não foi possível o cancelamento com base no artigo 82 da IN 900. No entanto, a mesma apresentou manifestação de conformidade em relação aos despachos decisórios que não homologaram as decomps, sob argumento de que o artigo 10 da IN 600 proíbe a compensação dos valores recolhidos a título de estimativa mensal antes do exercício a que se referem. Aduz o contribuinte que, em que pese a improcedência da formalidade imposta pela fiscalização dos casos concretos, o que importa é que as manifestações de inconformidade apresentadas buscam cancelamento das decomps em questão, uma vez que o débito, que é objeto dessas declarações, teria sido cancelado pelas retificadoras apresentadas. Defende o contribuinte que, independente do julgamento do CARF, o direito creditório estaria resguardado, pois, 1. O débito inicialmente compensado é inexistente, por isso o saldo de 2006 não foi afetado, ou 2. Como as compensações não foram homologadas, situação que torna ainda mais evidente a rigidez do crédito utilizado na compensação objeto do presente processo. Então, aqui coloquei a tabelinha mostrando as 11 decomps, o valor aqui. Em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2007, a gente decidiu, nessa turma com composição diversa, pelo sobrestamento do presente processo, para que se aguardasse, então, o julgamento dos processos administrativos fiscais relativos a essas decomps. Em despacho de encaminhamento, 27 de dezembro de 2019, teve a informação seguinte, que essas decomps esses processos foram todos julgados, com decisões definitivas, com rejeição dos embargos opostos pelo contribuinte. Então,
os autos retornaram para essa turma para prosseguir o julgamento. Então, feito esse resumo, se encerra o relatório. Doutor Tales, então, 15 minutos para sustentação oral, por favor. Perfeito. Senhor presidente, doutora Bianca, relatora do caso, obrigado pelo relato apurado aí da demanda. Bem, eu inicio, esse caso ele tem alguns contornos fáticos e sobre eles eu pretendo destacar aqui na minha manifestação. De início, eu destaco que esse processo é um irmão gêmeo do processo 11.080.918.667/2011-03, julgado pela primeira turma da segunda Câmara dessa sessão de julgamento. Por que eu digo irmão gêmeo? Porque, enquanto aqui estamos discutindo a rigidez em relação à existência do crédito em relação ao saldo negativo de IRPJ apurado para o ano de 2006, naquele processo, envolvendo exatamente os mesmos fatos, envolvendo exatamente os créditos decorrentes das compensações com estimativa para pagamento das estimativas de dezembro de 2006, lá já restou reconhecido de forma definitiva que o saldo de contribuição social apurada, de saldo negativo de contribuição social sobre o lucro apurado para o ano de 2006, era exatamente no montante apontado pela hora recorrente. Aqui se discute exatamente os mesmos fatos, exatamente a mesma matéria, apenas com a diferença que estamos aqui versando sobre o imposto de renda, saldo negativo de imposto de renda. Então, de início, eu chamo a atenção para os conselheiros e conselheiras desta turma, destacando que temos já uma decisão versando sobre os fatos discutidos nesse processo, em que restou consignado de maneira definitiva a existência do saldo de contribuição social, saldo negativo de contribuição social sobre o lucro apurado para o ano de 2006, e aqui se pleiteia desde logo a aplicação do mesmo entendimento sobre os mesmos fundamentos, no entanto, apenas aqui mudando o tributo, tratando aqui de imposto de renda, de saldo negativo de imposto de renda apurado para o ano de 2006, conforme esclarecido nesses autos, tanto nos memoriais distribuídos a essa turma para esse julgamento de hoje, quanto também já em manifestação anterior apresentada nesses autos de folhas 668 a 702, logo após o julgamento daquele processo pela turma da segunda Câmara dessa sessão, nós tratamos de juntar aos autos essa manifestação, esse entendimento a esse processo, requerendo, então, desde logo, a aplicação do mesmo precedente e manutenção da coerência das decisões desta Corte Administrativa. Bem, ultrapassado esse primeiro ponto, que por si só já demonstra a procedência das razões de mérito do recurso voluntário apresentado pela recorrente, eu destaco aqui alguns da situação de mérito envolvendo esses créditos de saldo negativo de imposto de renda utilizados nas compensações ora em discussão. Conforme bem relatado pela conselheira Bianca, esses créditos, a glosa parcial dos créditos apontados de saldo negativo de imposto de renda para o ano de 2006 foi em decorrência da suposta não homologação de compensações utilizadas para pagamento das estimativas do ano de 2006. Nessa situação, foram apresentadas 11 decopes para a quitação do valor de estimativa de imposto de renda de estimativa de imposto de renda do ano de dezembro de 2006, só que a recorrente, ao realizar um reprocessamento da sua apuração, identificou que aqueles pagamentos teriam sido a maior e, portanto, tratou de cancelar aquelas
alterar, cancelar as DCTFs com aqueles apontamentos. Entretanto, antes do cancelamento das PERDECOMPs, houve a expedição de despacho decisório, em que a fiscalização apontou que a utilização do procedimento de compensação para pagamento de estimativas no ano de 2006 seria indevido na medida em que o saldo utilizado seria decorrente de pagamentos a maior realizados ao longo das estimativas do próprio ano de 2006. O que se defendeu, então, naquelas 11 compensações que corretamente afetam esse processo e, por isso, foi determinado o sobrestamento desse processo até a data de hoje. Daquelas 11 compensações não homologadas, a recorrente sustentou que o débito não mais existia. Então, se deveria, ao fim e ao cabo, reconhecer a ausência do débito e, portanto, a rigidez do crédito tributário lá utilizado para pagamento daqueles 11 débitos via compensação. Pois bem, esses 11 processos relativos às DECOMPs utilizadas para quitação parcial da estimativa de 2011 foram analisados por esse CARF, por essa corte administrativa, e todos eles resultaram no provimento dos recursos voluntários apresentados pela contribuinte. Ou seja, restou comprovado e acertado por essa corte administrativa que não houve o consumo daqueles créditos para a quitação daquelas 11 DECOMPs. E aqui é importante esclarecer um detalhe. Naqueles 11 acórdons relativos às 11 DECOMPs não homologadas, a Corte Administrativa ela reconheceu, a ausência dos créditos a ausência dos débitos de imposto de renda devidos por estimativa para aquele exercício, para aquele período, mas, por outro lado, também sustentou que não haveriam os créditos utilizados naquelas compensações, porque, para aquele exercício, a empresa sofreu a lavratura de um auto de infração para a cobrança de imposto de renda sobre a modalidade arbitrada. Então, qual foi o entendimento naqueles 11 processos? Deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte, ora recorrente aqui também nesses autos, para reconhecer a inexistência de saldo a pagar por força daquelas 11 DECOMPs, então, não homologadas. No entanto, reconheceu também julgou inexistente os créditos de saldo negativo apontados em função da empresa ter tido lavrado contra ela um auto de infração para cobrança de imposto de renda e contribuição social sob a modalidade de lucro arbitrado. Houve a interposição de recurso de embargo de declaração contra aqueles processos e o seguinte esclarecimento. Embora tenha havido a lavratura de um auto de infração para cobrança de lucro arbitrado, para imposição de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro arbitrado, aquele valor de pagamentos de estimativa que geraram o saldo de crédito utilizado nas compensações não foi consumido por aquele auto de infração por arbitramento do lucro. E por que não foi consumido? Porque no próprio relatório do auto de infração, e aí o auto de infração número 11.080.732.426.2011.61, o próprio auditor fiscal, ao lavrar aquele auto para cobrança do imposto de renda do ano de 2006, tratou de reservar esse saldo de créditos
utilizados nas 11 compensações. Ou seja, restou rígido aquele valor de saldo credor. Inclusive, senhoras e senhores, conforme exposto tanto na petição apresentada nesses autos, a folhas 688 a 702, quanto nos memoriais distribuídos a essa turma na semana passada, eu destaco aqui um trecho do relatório do auto de infração, em que o auditor fiscal expressamente faz menção ao processo que estamos aqui julgando, para dizer que o valor dos créditos utilizados em discussão nesse processo não foram descontados do montante de imposto de renda cobrado no auto de infração. Ou seja, não há duplicidade na utilização desses créditos. Eu peço aqui licença para reler parte do relatório emitido nos autos do processo do auto de infração relativo ao arbitramento. Entre aspas. Foram recolhidos R$ 39.779.331,72 a título de imposto de renda no ano de 2006. No entanto, quando a empresa refez sua contabilidade, retificou a DIPJ, apurou saldo negativo de imposto de renda estimativa, no total de 18 milhões e alguma coisa como relatado pela doutora Bianca. Com base em sua declaração, protocolou o pedido de compensação deste valor, de 18 milhões para aproveitamento em outros tributos períodos. Continua. Com base nos dados das declarações da empresa, já foi concedida a compensação de R$ 8.826.189,40. E o restante está em fase de recurso administrativo. Manifestação de conformidade nos autos do processo 11.080, 908, 988, 2011, 91, justamente os autos de processo aqui em discussão nesta sessão. Assim, como a empresa já destinou esses recolhimentos a maior para abater outros débitos, quais débitos? Esses aqui em discussão, o total usado em compensações está sendo retirado da soma recolhida para o ano de 2006. Ou seja, o auditor fiscal responsável pela lavratura do auto de infração que arbitrou o lucro da empresa para o ano de 2006, tratou de excluir aqueles pagamentos que geraram os créditos utilizados nas compensações aqui em discussão, para evitar essa duplicidade. Ou seja, ele apurou todos os pagamentos de estimativa feitos ao ano de 2006, para, então, deduzir do valor lavrado, mas desses valores deduzidos, ele não excluiu esses créditos aqui utilizados, sob pena de duplo prejuízo ao contribuinte. E, inversamente, aqui discutindo, se prova que não houve uma dupla utilização desses mesmos créditos. E isso, senhoras e senhores, foi um ponto levado em consideração, e aí, de novo, peço confusão, porque são vários processos relacionados, naquele processo que eu citei ao início da minha manifestação, julgado pela segunda turma, era a segunda turma da 4ª Câmara desta primeira sessão de julgamento, em que se analisava a mesma matéria, só que sob o ponto de vista de contribuição social. Naqueles autos, por unanimidade, a turma reconheceu que não houve essa dupla utilização dos saldos, naquela ocasião, de saldos negativos de contribuição social. Nos autos do acórdão número 1402.004.045, julgado em sede de embargos de declaração, a turma decidiu que, e aí, novamente, entre aspas, se o crédito estampado na DECOMP, sob análise, que é a irmã gêmea da DECOMP aqui discutida, fora também empregado em razão do manifesto lapso, anteriormente em outra compensação, havendo a conclusão inequívoca no outro expediente pela inexistência de débito equivocadamente compensado, restará afastado o óbice da dupla utilização do crédito tributário. Ou seja, a segunda turma ordinária, 4ª Câmara da primeira sessão, no processo irmão gêmeo desse, analisando a documentação trazida pela hora recorrente, reconheceu, que o crédito, que o débito de estimativa
de contribuição social para o ano de 2006, irmão gêmeo do débito por estimativa de imposto de renda para dezembro de 2006, não foi cancelado, ou seja, não houve o consumo dos créditos naquelas 11 compensações. E 2, aquele crédito também não foi descontado do valor de imposto de renda apurado nos autos do auto de infração lavrado para a cobrança de imposto de renda no ano de 2006, sob a modalidade do lucro arbitrado. Ou seja, não havia o débito de estimativas de 2006 para consumo do crédito, e aquele valor utilizado não foi descontado do valor de imposto de renda e contribuição social cobrados via lucro arbitrado nos autos no auto de infração lavrado pela fiscalização. Tá? Ou seja, o crédito utilizado na DECOMP aqui discutida permanece rígido e perfeitamente válido para fazer frente aos débitos objeto das compensações das DECOMPs apresentadas pela contribuinte. Tá? Eu peço desculpas por talvez essa citação de vários processos, mas acaba sendo são 3 processos que acabam se interconectando aqui nessa demanda, mas eu entendi que seria importante fazer esse breve histórico, especialmente destacar o julgamento já realizado pela segunda turma da quarta Câmara deste tribunal administrativo em relação ao processo que versa sobre os mesmos fatos, mas sob a ótica da contribuição social. Então, eu aqui encerro a minha manifestação e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos dos ilustres conselheiros e conselheiras. Obrigado. Doutora Bianca, então, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Eu vou analisar, então, primeiramente as preliminares. Estou suscitando uma preliminar de ofício aqui, que é de nulidade da decisão de primeira instância por violação ao princípio da motivação. Vou resumir o voto, porque, como eu estou dando o provimento no mérito, e acredito que a questão esteja bastante clara, conforme o patrono colocou, a gente vai acabar dando o provimento no mérito, né, e as preliminares ficam um pouco de lado. Mas, enfim, eu colacionei aqui o voto da primeira instância, e foi extremamente reduzido, ele não analisou os argumentos colocados pela contribuinte, simplesmente afirmou que as DECOMPs, então, estavam alegadamente canceladas, não possuem efeitos, e aí a decisão seria, então, infrutífera. Então, acredito que, caso a gente teria que ter um duplo grau aqui de análise, o que não foi realizado na minha ótica. Mas, enfim, indo em frente, a nulidade de decisão de primeira instância suscitada pelo recorrente da questão de existência de contradição ou omissão, ela alega que houve contradição e omissão no julgado, pois que ele, não obstante o relatório indicou que o pedido da contribuinte em relação aos DECOMPs anteriores teria sido de cancelamento, no voto ele fala que o contribuinte teria solicitado a homologação. Eu não estou acolhendo essa preliminar por conta de que não há realmente relevância desse ponto na solução desse litígio, ao meu ver. Em relação ao mérito, eu posso fazer a leitura do voto todo, mas acho que já ficou bastante claro de que a análise, né, desse processo administrativo que resultou num sobrestamento da nossa parte, foi de que houve abstenção na análise dos créditos e cancelamento dos débitos por força do auto de infração que apurou e RPJ pelo lucro arbitrado, e manteve em definitivo os valores lavrados. E aí, nesse processo de lucro arbitrado, conforme o patrono mencionou, há uma menção específica de que ele não estaria utilizando, né, desses créditos na composição, justamente porque eles já estariam sendo discutidos nos autos desse processo que a gente está julgando hoje. Então, ela exclui essas estimativas do ano de 2006, ela menciona especificamente os mesmos valores, enfim,
Então, eu estou dando provimento no mérito mesmo, assim como foi realizado no processo citado pelo patrono da CSL. Não sei se ainda resta alguma dúvida, mas ficou bastante simples a solução desse litígio, em razão até da especificidade desse outro processo do lucro arbitrado, de ter dito com tanta clareza que ele não estava considerando essas estimativas, né? Então, a gente nem precisou pedir diligência, enfim, já fica muito claro, acho que já dá para a gente decidir de pronto. Eu só fiquei com uma dúvida, é o seguinte, tinha 8 milhões que já estavam concedidos, né? Ele excluiu esses 8 milhões, 826 aqui. Ele também não deu os 10 milhões, também está bem claro isso pelo próprio teor do lucro arbitrado aqui. Agora, os 8 milhões não tem preocupação, porque já houve uma análise do direito creditório que estava compensando em si. Olha, esses 10 milhões aqui, não caberia a gente analisar se esse recurso é bom ou não? O que o fiscal fez no arbitrado foi o seguinte: eu não vou analisar, porque parte já foi concedida e parte está em recurso, eu não vou considerar isso. Sem dúvida, não foi considerado lá. Mas eu fiquei na dúvida, então, se não caberia a nossa análise aqui, para saber se esses 10 milhões que não foram objeto de manifestação de compensação prévia, para ele não precisava. Ele falou, não, eu não vou dar isso mesmo, então, na verdade, está em análise 908-988. Se esses 10 milhões são bons ou não, entendeu, Bianca? Porque o fato de não dar no arbitrado não quer dizer que esse valor realmente tenha existido. Até os 8 milhões foi objeto de análise por alguém que disse, olha, realmente a compensação era boa, efetivamente, entendeu? Porque quando ele usa essa compensação estimativa aqui para compensar a estimativa de dezembro, se analisa se era bom ou ruim essa estimativa lá. Ele pode, vamos supor, em fevereiro ter dito que tinha uma estimativa realmente, um crédito, um saldo negativo de fevereiro, de março, abril, maio, junho, não ter. Entendeu o problema? Quando foi dada a compensação, sem dúvida que não, que é o caso de 8826, 89 em si. Mas eu fiquei um pouco na dúvida se esses 10 milhões, o simples fato de não ter sido dado no arbitrado e dele ter usado em compensação aqui, que não foi objeto de compensação, poderia a gente dizer que o direito da história existe aqui. Eu fiquei um pouco em dúvida nisso. Não sei se vocês... Se não me engano, Heitor, eu vou agora dar uma olhadinha de novo, mas não houve questionamento em relação à rigidez desse crédito, não. Foi só dizendo assim, olha, ele está sendo discutido em outros processos, então eu não vou... se não me engano, deixa eu olhar aqui... A autoridade lançadora do arbitrário disse exatamente isso, entendeu? Mas a minha questão é justamente essa: não caberia a gente analisar esses 10 milhões ou não? Então, o que eu estou levantando aqui de fato, presidente, que eu acho que pode ajudar. Como a doutora Bianca bem ressaltou, nesse processo que estamos aqui analisando, qual foi o fundamento para a não homologação? Que esses créditos já teriam sido utilizados nas 11 decomps de estimativas. Só que, como naqueles 11 processos foi reconhecido que os débitos não existiam, ou seja, confirmou a alegação da contribuinte de que não houve o consumo daqueles créditos. Então, nunca houve dúvida sobre os pagamentos que geraram aqueles créditos. A dúvida é se aqueles créditos teriam sido consumidos nas 11 decomps ou não. O que restou esclarecido quando do julgamento das 11 decomps, que disseram, olha, realmente não houve o consumo porque houve o arbitramento. E aí, a dúvida que o senhor tem se tem ou não crédito também foi resolvida no relatório do auto de infração de arbitramento na medida em que não foi consumido, não foram abatidos aqueles créditos. Então, aí está a ligação. Aí é que está. É justamente esse o ponto que eu tenho, que eu não vejo essa questão de ter sido analisado ali que o direito creditório era bom no arbitramento. E parece que ele diz o seguinte, olha, como está em recurso, efetivamente, eu nem vou mexer nesses 10 milhões, nesses 8 milhões. Entendeu? Eu entendo até que, na verdade, isso aí talvez nunca tenha sido discutido aqui, que disse, olha, não existiu o débito, então não foi utilizado os 10 milhões, ok, efetivamente. Mas daí eu poder reconhecê-lo agora, talvez caberia uma análise minha de se esses 10 milhões não seria bom também. O que foi compensado, sem dúvida. Tem 8 milhões aqui que foi compensado, e alguém fez essa análise e disse, olha, realmente o direito creditório era bom, compensou o que não existia e sobra, ok. Mas esses 10 milhões, que ele diz assim, eu estou lendo aqui o que a doutora Bianca colocou, e o restante está em fase de recurso administrativo, processo tal ponto. Ele não diz, efetivamente, se houve análise, como é que se concluiu a análise, entendeu? Eu fiquei na dúvida se não caberia a gente aqui, alguém aqui também, talvez como eu, ter dúvida seguinte, olha, eu poderia dar esses 10 milhões
ainda que tenha todo esse trâmite do débito não existir essas decompras, efetivamente, sem olhar se esses 10 milhões de saldo negativo que foi utilizado das estimativas que mês a mês existiam ou não. Eu fiquei um pouco de dúvida. Eu sei que não foi dado no arbitrado, eu sei que o débito da decompra que ele foi utilizado talvez não existisse, ok. Mas o problema é o seguinte, o crédito creditório talvez não exista, eu não ficaria confortável de dar aqui, entendeu? 8 milhões alguém disse que existe, está aqui, ó, já foi concedida a compensação. Então alguém falou, não, o crédito creditório é bom, existe, eu vou dar a compensação, depois sobrou, sem dúvida. Mas esses 10 milhões eu fiquei um pouco na dúvida disso aqui. Não caberia uma renda. Eu entendo que não foi aventado ainda isso aqui, mas diante dessa celeuma toda que aconteceu, nem seria realmente, né? No caso aqui, eu abri o acórdão da 1402 em relação à outra parcela, né? E aí você vê que o argumento é o mesmo, e pelo que eu entendi, o auditor fiscal, que ele verificou a existência, que fez o auto de infração do lucro arbitrado, ele constatou a existência de estimativa paga. O que ele disse é o seguinte: eu não vou levar em consideração isso aqui no meu auto, porque já foi objeto de compensação, para não haver a duplicidade. Eu acho que, nesse momento, se não se confirmasse o pagamento da estimativa, ele dizia, essa estimativa, inclusive, aqui, nem se confirmou, nem existe. Então, assim, eu teria uma maior segurança, até porque a gente tem um processo conexo que já foi julgado, que analisa exatamente a mesma questão, as mesmas decompras, entendeu? Isso não foi em nenhum momento questionado a rigidez do pagamento ou da quitação dessa estimativa. Eu acho esse era o meu ponto. Quando eu falei que não foi questionado, é nesse processo agora, não é lá no processo lucro arbitrado. Nesse nosso processo, ele não questionou nunca o pagamento. Ele só falou, olha, o pagamento já foi alocado em outra coisa. Eu acho até que vocês podem ter razão, porque assim, talvez ele tenha escrito mal, né? Concluído ou não. Porque ele começa assim, agora eu vi um parágrafo de cima. Foram recolhidos 39.779.000, efetivamente. Possivelmente, esses 10 milhões também está sendo gerado por esse recolhimento de 39 milhões. Então, ele diz que foram recolhidos em si. O problema é que ele diz, já foi concedida a compensação e o restante faz de recurso administrativo, mas realmente, é como se ele reconhecesse os 18 e diz, olha, eu não vou deduzir os outros 10 aqui, porque, na verdade, já está em fase de recurso, pode ser reduzido num outro processo. Eu entendi. É que tem um anterior aqui, Biana, que ele diz assim, foram recolhidos 39 milhões, possivelmente, que eu não olhei a BPJ do contribuinte, mas realmente, esses 39 milhões de pagamento é o que gera, depois, com a mexida de base, efetivamente, os 18 milhões de saldo negativo. Deve ser exatamente isso. Então, não tem dúvida, foram recolhidos, então está pago. Então, o direito creditório é bom realmente, entendeu? Pelo parágrafo de cima, ele fala isso. É que nessa conclusão, que eu não vi, ele falou assim, o restante é recurso, ele disse assim, olha, como o resto está sendo discutido lá, eles podem ver esses pagamentos lá, que seria uma outra opção. Mas eu acho que está ok, entendeu? Tá bom. Ele fala assim, foram recolhidos 39 milhões, com base na declaração de 18 milhões. Então, eu acho que, na verdade, esses 10 milhões está referendado pelos recolhimentos de 39 milhões do parágrafo de cima. Entendi. Era essa a minha dúvida, exatamente, Biana. Se ele tinha validado esses 10 milhões também no lar arbitrado ou não. Entendeu? Como esse daí vem de recolhimento, esses 39 milhões, eu acho que está validado assim, o parágrafo de cima. Era essa a minha dúvida. Eu acho que já sei mesmo. Entendeu, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou colher os votos. Então, doutora Bianca, então está dando provimento, né, doutora Bianca? Sim. Superou a nulidade, né, 59 terceiro, para dar provimento ao recurso, é isso, né? Porque deu provimento no mérito. Então, doutora Giovana, o relator está dando provimento ao recurso. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Doutor Marcelo. Também, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, o resultado proclamando por unanimidade de votos, conhecendo o recurso voluntário no mérito dar-lhe provimento. Tá bom, doutor Tardes? Dado provimento por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores. Bom dia de trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, podemos fazer uma pausazinha de 3 minutos? Podemos, que o próximo é vídeo gravado, também não tem patrono, depois eu acho que eu vou fazer o 4, que o patrono está na sala, depois a gente faz o vídeo gravado. Tá? Então a gente volta com o Embrand, aí ele faz a sustentação, depois a gente faz o vídeo gravado, que eu acho que com essa aí encerrou os que estavam programados para ter sustentação agora.
Então, pessoal, 10 minutinhos a gente volta, tá? Para fazer, pelo menos a gente fazer esses dois aqui. Vitor, acho que pode interromper.